Hello guys, olá oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula ela vai ser apenas com slide, tá? Então vamos lá? Nós vamos ver hoje Simple Past e Regular Verbs, ok? Então só para vocês sintonizarem aí, ok? Chapter 4, ok? Na página 68 e 69 do livro de vocês. Então vamos lá. Nós usamos o tempo passado simples, tá? Para expressar ações que aconteceram, tá? Em um momento determinado. Então, como assim, professora? Que momento é esse, né? Que situação foi essa? Então, nós temos aqui um exemplo, tá? The boy ate many hamburgers yesterday. Então, olha só. Essa palavrinha aqui, ele é um verbo, tá? Quando eu falo alguma coisa na positiva, na forma positiva, ele vai mudar, tá? Ele é um verbo irregular. Então, não tem uma regrinha para ele. Não vai acrescentar o S, por exemplo, não vai acrescentar o IES, o Y, não. Verbos irregulares, a única coisa que nós temos que fazer, grave muito bem isso, memorizar os verbos, infelizmente, tá, gente? Porque essa situação faz parte da norma gramatical da língua inglesa, tá? Outra situação aqui que vai acontecer também, né? Aqui está a nossa tradução, tá? O garoto, ele comeu muitos hambúrgueres ontem, tá bom? Olha aqui, tá? Passado de eat, tá? Que é comer. Então, vamos ver aqui, né? The woman bought a new yellow car last month, né? Olha só. O que quer dizer essa frase, né? A mulher, ela comprou um carro novo amarelo no mês passado. Então, comprou, tá? Essa palavra aqui é o passado de buy, tá? De comprar. Então, vamos aqui para as formações de como é que ele vai se estruturar, tá? Como é que se estrutura os irregular verbs, professora? Vamos lá na forma positiva agora, tá? Eu coloquei aqui para vocês subject, tá? Que é o nosso sujeito, mais o nosso verbo na forma passada com o complemento. Então, olha só. Nós temos aqui a frase Mark drove his new car yesterday. Então, o que essa frase quer dizer, né? O Mark, né? Ele dirigiu o carro novo dele ontem. Ok? Então, olha só. Nós temos aqui o nosso sujeito, né? O nosso verbo na forma, tá? Na forma passada, ok? E o nosso, o quê? Complemento da nossa frase, tá? Lembrem de uma coisa, tá? Gravem isso. Quando está na forma positiva, que eu quero me referir a uma situação passada, o nosso verbo principal, ele tem que estar assim, ele vai ter que mudar. Ele vai estar na forma o quê? Passada, tá? Aqui é drive, que é dirigir, e vai ficar drove, tá? Porque é um verbo irregular, ok? Então, fica essa situação, ele muda, tá? Então, quais são os outros tipos de verbos, né, que podemos observar? Temos o by, que vocês viram ali nos primeiros exemplos, né, que ele mudou totalmente, tipo, não tem nada a ver, mas ele muda, ele fica assim, ok? Nós temos o drive, que virou drove, tá? Nós temos o feel, tá? Aqui, que é sentir, ele mudou, tá? E assim, com alguns verbos que estão, tá? Nos irregular verbs, ok? Então, olha só, não tem uma regra assim para eles. O que vocês terão que fazer é o seguinte, é memorizar esses verbos, ok? Porque não é como se fossem as outras situações que acontecem no inglês. Ah, acrescenta o IES, acrescenta o S, né? Então, essas situações com esses verbos aqui, quando eu quero me referir a algo no passado, eles vão ficar desse jeito. Eles vão mudar totalmente, tipo, não tem nada a ver um com o outro. Mas eles mudam assim, tá bom? Então, a outra formação que nós vamos ver aqui, tá? É a negative form, tá? Então, olha só. Na forma negativa, o que vai acontecer, tá, gente? Vai acontecer uma mudança, tá? Por quê? Porque nós vamos ter o nosso verbo auxiliar, o did mais o not. Então, aqui na forma negativa, o verbo, ele volta a ficar normal, tá?
Mas por que ele volta a ficar normal, professora? Porque vai ter o did mais o not, o didn't, ok? Então, o didn't, ele já é um verbo auxiliar que já dá sentido, tá? Para uma situação passada. Então, não preciso colocar, tá? Não é necessário, tá? Não é necessário colocar o verbo na forma passada. Por quê? Até porque a gramática da língua inglesa, ela não apoia isso aqui, tá? Então, vocês terão que colocar o didn't mais o verbo na forma normal, tá? Porque ele já vai indicar passado. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? O nosso sujeito, o didn't, tá? Mais o verbo, tá? Na forma normal e o complemento. Eu coloquei aí o Mark de novo, né? Mark didn't buy, tá? His new car yesterday. Então, olha só, o didn't, ele já vai entregar o quê? Que é passado, tá bom? Então, como vocês podem perceber aí, né? Olha aí, nós temos o nosso sujeito, tá? O didn't, ok? É nessa sequência, tá? Por favor, não vão trocar com o by e o didn't aqui, não existe isso. É essa sequência aqui, tá, gente? Qual é a outra forma que nós vamos ver agora, né? Nós vamos ver a interrogative form, ok? Então, olha só, a forma interrogativa, eu não sei se vocês já perceberam, mas na língua inglesa, quando se trata de algo interrogativo, sempre o verbo auxiliar ele vai para frente, né? Então, vocês viram muitas vezes no verbo to be, por exemplo, que é you are, né? E o are, ele ia para frente e depois o pronome pessoal, que era you, ok? Então, não sei se vocês já pararam para analisar essas situações no inglês, tá? E aqui não é muito diferente, tá bom? O did, tá? Ele, de novo, ele vai entrar aqui tanto na negativa quanto na interrogativa, tá? Então, ele vai entrar primeiro aqui no início da frase, porque é uma pergunta, tá? Vem o nosso sujeito, tá bom? E vem o nosso verbo na forma normal, tá? Mais o complemento. Então, olha só. Did Mark buy his new car yesterday? Né? Então, olha só. Nós temos o did, que ele vem na frente, tá? O subject, ok? O nosso complemento e o verbo na forma normal. Então, na forma interrogativa, será esta sequência, tá? Por favor, muito cuidado com essa situação. Porque tem gente que troca o by e coloca aqui, o sujeito vem para cá, ou então ele vai lá pro final. Não existe. É essa situação. É uma ordem, gente. É só prestar atenção, tá bom? Então, olha só, né? Em respostas curtas positivas, tá? Seja no caso de respostas para as perguntas, ok? Vamos utilizar o auxiliar did, tá? E nas respostas curtas negativas, nós vamos usar o auxiliar didn't, ok? Vamos lá para esse exemplo aqui. Did Ayrton Senna have only on a pole position? Né? O que quer dizer essa situação? O Ayrton Senna, ele tinha apenas uma pole position, né? Então, olha só. Olha a resposta como é que vai ser. E aí eu respondi aqui, né? No, he didn't, né? Olha só a minha negativa, tá? Em respostas curtas negativas, tá? No, he didn't, ok? Aí eu vou formar agora uma frase, tá? Por quê? Por que eu vou formar outra frase, professora? Vocês precisam prestar atenção na pergunta. O que que ela tá querendo, a pergunta? Ela requer o quê? Mais detalhes sobre essa situação, né? Então, eu vou responder he had, tá? Olha o nosso had. O had é o passado de have, tá bom? Então, had é o passado de quê? De have, tá? Porque have é tenho, tá? Então, teve. Então, ele teve o quê? Muitas posições na pole, né? Então, olha só. Passei para a afirmativa, muda o meu verbo, tá? Quando eu estou na forma interrogativa, vai mudar meu verbo? Não vai, porque tem o uso do did, tá bom? Quando está na forma negativa, professora, vai mudar meu verbo?
Não, pois tem a forma o quê? O nosso verbo auxiliar, que é o did. Então, vamos agora para outra situação. Então, nós temos aqui essa frase, né? Did Ayrton Senna win many competitions? Né? Então, o que quer dizer essa situação? O Ayrton Senna, ele venceu muitas competições, né? O Ayrton Senna venceu muitas competições, ok? Então, olha só o nosso verbo win, tá? Ele ainda tá aqui normal, tá? Por quê? Porque é na forma interrogativa, então nosso verbo ele vai ficar normal, tá? E nós também temos aqui, olha, o nosso verbo auxiliar, did, ok? E aí eu respondo, yes, he did, ok? Olha só, yes, he did, tá? Bom, aqui nós vamos ver algumas expressões de tempo, tá? Que vão denominar aqui nas frases, né? Uma situação que já passou, então para dar mais ênfase na nossa frase, ok? Então vamos lá, nós temos aqui yesterday, que é ontem, né? Significa ontem. Nós temos last, tá? Que é no último que. Então vamos ver aqui o exemplo, né? Last month, né? Que é no último mês, tá bom? Então essa situação vai dizer last, né? No último mês, já passou, tá? Outra situação, temos ago, né? Que é atrás. Então, como seria, né? 3 days ago, né? 3 dias atrás, ok? Nós temos também o today, que é hoje. Nós temos também o this, vai ser this morning, né? Vai ser esta manhã, né? Esta tarde também nós podemos substituir, como eu já falei aqui, tá? Então agora nós vamos ver algumas situações, tá? Bem assim resumida de como fica a visualização, tá? Das frases. Olha só, na forma positiva nós vamos ter aí, né? Anna drove a Ferrari yesterday, né? A Ana, ela dirigiu uma Ferrari ontem, tá? Isso aí eu falando na forma positiva, ok? Nós vamos ter também aqui na negativa, tá? Anna didn't, olha só, didn't drive, não mudou o verbo, tá? Porque ficou na negativa, tá? Anna didn't drive a Ferrari yesterday. Então, olha só, o didn't, tá? Se for passar para a negativa, não esqueçam do verbo auxiliar, tá? Aqui o negativo, tá bom? Se for, por exemplo, tá? Uma pergunta. Did Pat drive a Ferrari yesterday? Né? Tá? Neste caso aqui, né? A Pat dirigiu uma Ferrari ontem, né? Não precisa mudar aqui o meu verbo, porque, como eu já falei, o did está aqui, tá bom? Ele já está indicando que é uma ação passada, tá? Então, nós temos as respostas. Yes, she did. No, she didn't. Então, aqui eu coloquei alguns verbos para vocês verem, tá? Sobre como é que eles ficam no passado, ok? Nós temos aqui o cut, tá? Que é cortar, tá? Nós temos o do e o did, tá? Olha aqui o passado, né? Do e o did, tá? Nós temos aqui o drive, né? O drove, que mudou, tá? E outros aqui, tá? Feel, né? Que muda, ok? Fly, tá bom? Então, o que eu aconselho vocês? Tentem colocar no caderno de vocês, tá? Esses verbos aqui, tá? Tanto na forma infinitiva quanto no passado, mais a tradução. É bom vocês terem isso aqui no caderno de vocês, ok? Nós vamos ter aqui o nosso homework, tá? Nosso livro, lá na página 68 e 69, tá bom? Então, qualquer dúvida podem me procurar, tá? Sobre alguma questão, ok? Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, ok? Boas férias para vocês e até a próxima.